Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente. E o Gente da Gente de hoje, né? Aliás, de sempre, tem por finalidade trazer trechos da Bíblia Sagrada com relação e referência aos personagens da Bíblia. E tem sempre um personagem muito interessante, mas que não sou eu quem revelo essa parte, né, dos personagens, não. É com os meus colegas de trabalho. Então vamos acompanhar quem é o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Meu nome significa meu mensageiro e carregá-lo foi ao mesmo tempo uma honra e um fardo pesado. Eu fui a última voz a ecoar antes de um silêncio que duraria 400 anos. Não falei para um povo no cativeiro, mas para um povo que já tinha voltado para casa e tragicamente havia se esquecido de como amar a Deus. Olhei para o templo e vi o descaso. Vi sacerdotes oferecendo animais doentes e o povo trazendo apenas as sobras, achando que Deus se contentaria com migalhas. Eu não vim para trazer palavras doces, mas para confrontar a mornidão. Eu perguntei em nome do Senhor, onde está a minha honra? Eu vi o cinismo nos olhos deles, mas não me calei. Falei sobre a infidelidade, sobre os dízimos roubados e sobre corações que se tornaram duros como pedra. Mas em meio às cinzas, eu vi o sol da justiça, nascendo como uma cura em suas asas. Prometi que um novo Elias viria para preparar o caminho. Fechei o livro das profecias com uma advertência e uma promessa. Deixei o povo com o eco das minhas palavras, sabendo que a próxima voz que ouviriam não seria apenas um mensageiro como eu, mas o próprio Verbo se fazendo carne. Eu fui o último vigia da noite, esperando pela aurora que mudaria o mundo para sempre. Eu sou o profeta Malaquias. Bom, de volta. Então nós estamos falando de Malaquias, considerado o último profeta do Antigo Testamento há 400 anos antes de Jesus Cristo. E o que nós vamos falar aqui nessa hora? Nós vamos falar daquilo que é considerado da parte de Deus, que é também, né, a questão da repreensão. Às vezes a pessoa, quando ela é repreendida, ela se fecha. Né? Ela se tranca, quando na verdade ela devia ficar cada vez mais aberta para as repreensões. A Bíblia vai dizer que Deus só corrige, Ele só repreende a quem Ele ama. E o profeta Malaquias, ele repreendeu os sacerdotes acerca e com relação aos sacrifícios e também as ofertas que eles ofereciam, né, ao Deus. E o que aconteceu ali? A Bíblia vai dizer que aquele povo, eles ofereciam animais mancos, cegos e coxos, e o Senhor vai clamar, vai cobrar sobre a honra com relação ao Pai. Ainda hoje, é muito importante que você reconheça que Deus, Ele é Pai e merece todo o nosso respeito, né? E merece toda a nossa gratidão. E com tudo isso, Ele merece o nosso melhor. Mas às vezes a pessoa, ela entrega qualquer coisa para Deus. Ela entrega qualquer oração, qualquer adoração, qualquer louvor. Ela entrega, né, as coisas de forma inadequada. Existe uma forma concreta, existe uma forma sábia, inteligente, existe algo importante que é relacionado ao verdadeiro adorador. Observa que Malaquias, esse profeta, grande profeta, olha o que ele vai falar acerca dos sacerdotes. Ele reprovou os sacerdotes, aqui em Malaquias 1, capítulo 1, verso 6. Está muito nítido isso aqui. Nós vamos estudar essa parte, está muito claro o que ele vai falar para os sacerdotes. E não é diferente nos dias de hoje, né, pessoal? Que a gente precisa também oferecer o nosso melhor. Não é sobra, não é o resto, não é quaisquer coisas, mas é o nosso melhor. Olha o que ele disse aqui em Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nossa, mas que forte, né? Onde está o respeito? E está faltando, né? Muitos estão faltando com respeito na hora e no momento da oferta, no momento do sacrifício, né? E esse sacrifício, pastora, ele é anual? Não, pessoal. Hoje o nosso sacrifício é diário.
é constante, é de uma forma voluntária. Eu sei, né, o quanto Ele é bom, o quanto Ele existe, Ele é galardoador e recompensador dos que o buscam. E eu só quero adorar a presença dEle, eu só quero reconhecer o quanto Ele é Senhor. Esse lugar maravilhoso, esse sol raiante aqui, né, sobre o meu rosto, o ar que eu estou respirando agora, eu só tenho a ofertar e a oferecer a minha gratidão a Deus, o meu reconhecimento, é valorizar tudo que Ele faz, fez e continua a fazer. Então Malaquias, ele cobrou o sacerdote e foi mais além. Olha o que ele disse aqui. Diz o Senhor dos profetas, né, dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes. Você vê que a coisa aqui não era, né, coletiva. Ele, ó sacerdotes. Era para que todos ali recebessem essa palavra, né? Ouvisse essa repreensão, essa cobrança, porque todos foram reprovados. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Eles queriam entender. É importante também quando você sabe aonde está o erro, e mais do que isso, quando você se dispõe a querer entender, né? Ele está falando, em que desprezais nós o teu nome? Aí ele continua, ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego, olha o que eles ofertavam, olha o que eles ofereciam, animal cego, manco e coxo, né? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E continua sendo mal até os dias de hoje. É muito, né? Muita maldade. Você que era para entregar o seu melhor, tua melhor adoração, o seu tempo de qualidade na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, expor ali sua gratidão, seu reconhecimento, valorizar tudo o que Ele continua fazendo na sua vida, a saúde, esse sangue que está correndo na sua veia, o ar que você respira, a família que Deus te deu, o teu salário, o teu trabalho, as pessoas que estão à sua volta. Quantas pessoas Deus já usou para estender a mão para te abençoar e você às vezes não valoriza, não entrega o seu melhor. Eles não entregavam o melhor que eles tinham, entregavam a coisa de qualquer maneira, às vezes até na hora de ofertar. Às vezes a pessoa ela tem várias notas, né? Vários valores na bolsa, no bolso, na carteira, e ela pega ali a menor nota. Ela pega R$2 e oferece para Jesus. Se é o que ela tem, né? A única coisa que ela tem, louvado seja Deus. Mas às vezes ela fica ali naqueles R$2 e ela tem 50, ela tem 100. Mas não é só sobre isso não, é mais do que isso, é o teu coração. O perfeito coração. Como diz a palavra, o coração na mão do rei, a tudo quanto quer Deus inclina. Então quando você põe o seu coração na mão de Deus e Ele recebe, né, de todo o coração, né, parece redundante, mas é isso, o que você oferta, oferece, é o que você vai receber, porque Ele também vai lhe dar o melhor, automaticamente você jamais vai ser ou vai andar de forma decepcionada nessa terra. Nós vamos falar mais sobre o profeta Malaquias, mas não é agora não, é daqui a pouquinho, porque agora nós vamos a um break e logo estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Hoje estamos falando do profeta Malaquias. Eu estou aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 8, porque as pessoas consideravam, né, as coisas de Deus e entregava para Deus e ofertava, oferecia sacrifícios ao Senhor nosso Deus, né, de qualquer maneira, de qualquer forma, animais mancos, cegos e coxos. E a Bíblia Sagrada diz aqui em Malaquias, capítulo 1, que o Senhor, ele repreendeu os sacerdotes.
Mas por quê, pastora? Exatamente por conta das atitudes dele. E eu estou falando exatamente sobre isso, porque o nosso programa, o Gente da Gente, ele sempre tira um trechinho da Bíblia Sagrada, aquilo que ressalta aos meus olhos, que eu me sinto inclinada a ministrar o seu coração, é o que a gente trata aqui nesse programa. E sobre esse profeta, foi exatamente esse ponto-chave, né, que eu achei interessante falar. Porque às vezes a pessoa, quando ela vai fazer para o homem, ela faz 100%. Ah, é 100%, não porque é meu cunhado, não porque é meu primo, não porque é o meu sogro, porque é o meu marido. Tá aí Jesus. E o Deus Todo-Poderoso, aonde que ele fica nessa história? E é realmente, né, é necessário que seja feito o contrário. Aquilo que eu faço para o homem, eu preciso realizar como se eu estivesse fazendo para o Senhor. É como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus e não para o homem, porque Deus, ele é o que nos dá todas as coisas. Tudo que você pede, tudo que você exige às vezes, né? Vem do alto, vem do Pai das luzes. A unção, ela vem de cima para baixo, como caiu sobre a cabeça de Arão. A Bíblia diz que o azeite chegou até a cabeça dele, depois veio sobre a barba, da barba para a gola, da gola para as vestimentas, né? O corpo todo foi abençoado, foi separado. E nós somos um corpo de Cristo hoje, nos dias atuais, nos dias de hoje. Né? Somos os sacerdotes dessa geração, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Temos duplo ministério, mas às vezes não estamos oferecendo o nosso melhor. Estamos oferecendo aquilo que, né, talvez qualquer outra pessoa receberia e para ela está tudo bem. Mas para o nosso Deus tem que ser 100%, muito, mas muito mais que excelente. Uma coisa assim, muito livre, constante, abundante, do coração. E olha, esse povo foi um povo repreendido. O próprio Senhor chama a atenção dos sacerdotes e diz assim: ó filho, o filho honra o pai. Ele está trazendo uma instrução aqui. E o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, olha a fala dele aqui, ó. Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nossa, muito forte. O Senhor quer ser respeitado, reverenciado, reconhecido, adorado. Ele quer ser e quer ter esse nome glorificado através das nossas vidas. E nós, como sacerdotes, hoje, nós deveríamos assumir esse papel. Mas tem pessoas que o papel dela é assumir, né, outras coisas. E as coisas de Deus vai ficando em segundo plano. Mas lá no livro de Jó, ele é muito claro, ele é específico. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Tem muita gente cobrando muitas coisas de Deus, mas não faz nada para Deus. E quando faz, entrega os animais mancos, coxos e cegos. E ele está falando aqui, olha, precisa ser o melhor. Eu não quero receber o pior. Você quer receber o pior? Não. Quando você pede na totalidade. Pai, me dá. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. E o Senhor quer abençoar. Ele é o Deus galardoador, recompensador, sim, dos que o buscam. É óbvio. Mas você precisa fazer a sua parte. E aí a gente vai vendo aqui, ainda no versículo 7, que ele vai dizer sobre o que os sacerdotes estavam sendo repreendidos. Ele vai falar: ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Não é? É mal e é muito mal mesmo, né? Ele está cobrando. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Novamente, né? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, presta atenção agora, nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? Então, às vezes a gente exige muito, né? Mas da vossa pessoa, nada fazemos. E quando fazemos, às vezes fazemos de qualquer maneira. Nós vamos ver agora como seria o profeta Malaquias nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou o chefe executivo e mandei o recado para a cozinha, mas ninguém está levando a sério. Cadê o respeito? Se eu sou o mestre, onde está a consideração pelo meu nome?
Vocês estão servindo pratos frios e ainda perguntam: onde foi que a gente errou? Vocês entregam carne passada, usam ingredientes vencidos e acham que os clientes não percebem. Tenta servir esse prato sujo para um crítico renomado para ver se ele aceita. Tenta pagar suas contas com esse serviço desleixado e vê se o restaurante sobrevive. Vocês estão me roubando e ainda fazem cara de paisagem. Como assim te roubando? Vocês perguntam: no contrato estava com o seu melhor tempero, o seu tempo e a sua dedicação total. Mas vocês entregam as sobras, o que é feito com pressa, o que não tem sabor. Parem de gastar energia com o que é medíocre. Tragam a receita de ouro, entreguem o prato perfeito e coloquem o coração em cada pedido. Façam um teste, coloquem à prova a minha palavra. Se vocês entregarem a excelência, eu abro as portas da prosperidade e vai ter tanta fila no salão que vocês não vão dar conta. Mas se continuarem no tanto faz, a falência vai bater na porta e eu não vou impedir. Eu sou Malaquias nos dias de hoje. Bom, de volta, né? Então agora vocês já podem tirando aí as conclusões e entender como é que seria esse Malaquias nos dias atuais, nos dias de hoje. O Senhor vai sempre nos confrontar. Ele confrontou esse povo porque o povo tinha a religião, mas não sabia sacrificar, não sabia entregar o seu melhor. Às vezes você tem a sua religião, mas não sabe entregar o seu melhor. Aliás, o povo de Deus não vive religião, nós vivemos o Deus vivo, né? A palavra rema, a palavra viva. Nós vivemos o Deus Todo-Poderoso, nós vivemos, né, através da Bíblia Sagrada. Nós não vivemos atrás ali, né, de cultuar um bicho ou um animal, ou talvez uma pedra, ou um gesso, ou um pedaço de madeira. Não, não. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é soberano. E a Ele, pastora, toda honra, toda glória, toda exaltação, todo reconhecimento é o mínimo, pessoal, que podemos, né, fazer a Ele. Não entregar nada que não seja de acordo com quem Ele é e de acordo com o que Ele tem sido. Aquilo que você quer, né, receber, faça o dobro para Ele, faça mais para Deus. Quem quer mais de Deus precisa então fazer mais para Deus também. É uma lei de reciprocidade. Quem dá, recebe. Vou ficando por aqui. Meu forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.